Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos através deste abençoado canal. Graças a Deus. E hoje nós daremos início ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema gerador Bem-aventurados os aflitos. Na Terra, nos deparamos com muitos sofrimentos. Vou citar aqui alguns exemplos. A morte prematura de crianças, a mãe que morre e deixa os filhos ainda pequenos, homens privados da visão, pessoas em cadeiras de rodas por vários motivos. Algumas perderam seus movimentos ao longo da vida, por um acidente ou por uma doença, e outras já nasceram sem os movimentos, ou faltando membros que lhes impedem de caminhar. Há aqueles que não têm braços, as doenças graves como o câncer, tem aqueles que vivem em mansões, enquanto outros vivem nas ruas ou em condições de pobreza. Uns nascem em ambientes saudáveis, enquanto outros em ambientes insalubres. São muitas as observações que poderiam ser feitas a este respeito, que quando observadas apenas com a concepção desta vida, nos parecem discrepantes, sem sentido e até injustas. Mas, quando explicadas pela pluralidade das existências, faz todo sentido. Vejamos. No item 3 do Evangelho, Kardec faz a seguinte colocação: desde que admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Sendo Deus perfeito, sua obra também o é. Sendo assim, não há nada fora do lugar e nem injustiças. Os reveses que nos acometem têm uma causa, porque não há efeito sem causa. Algumas das causas de nossas aflições podem estar na vida presente, desta vida que estamos vivendo, e outras causas fora desta vida, ou seja, nas diversas experiências por nós já vivenciadas, nos esclarece Kardec. Ele nos aconselha a interrogarmos friamente as nossas consciências quando as vicissitudes nos visitarem. E é objetivo ao afirmar que nós somos os responsáveis pelas nossas aflições. Ainda que o orgulho e a vaidade nos faz acusar a sorte,
a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a nossa incúria. Colhemos somente o que plantamos, não é? Nada mais. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim, disse o Espírito de Emmanuel. E é isso que devemos fazer: recomeçar quantas vezes for preciso, quantas vezes reconhecermos os nossos erros. Para fazermos um novo fim, precisamos trabalhar firmes, faça chuva ou faça sol, em prol da nossa correção moral. No livro Leis Morais da Vida, que é uma obra do espírito de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco, na lição Dores e Justiça, Joana faz a seguinte colocação: reflete na dimensão da vida futura, a verdadeira, e promove os teus dias vindouros, carpindo e resgatando as dores que te alcançam, provindas de qualquer procedência, certo de que a justiça da paz te encontrará, como já te atingiu a justiça para o resgate. Muitas vezes acreditamos que as dificuldades por nós enfrentadas são castigos. Quando buscamos a luz da consciência, da pluralidade das existências, ou seja, que não é essa a única vida vivida por nós, e conscientes que estar encarnado na Terra, mundo de provas e expiações, é mais uma oportunidade de caminho de reparação, entenderemos, e sem margens para dúvidas, que nada mais é que a mão amorosa do Criador colocando cada um de seus filhos amados rumo ao caminho da verdadeira vida, nos ensinando a trabalhar em prol de nosso progresso. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Reflitamos sobre essas palavras de Kardec, principalmente naqueles momentos em que a estupidez nos permite atuarmos como juízes implacáveis diante de situações ou pessoas. No item 9, Kardec esclarece que nem todo sofrimento na Terra denota a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Pode ocorrer de um espírito haver chegado a certo grau de elevação, e isso não significa perfeição, porque o que é perfeito não precisa ser provado, e desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar. Se sair vitorioso dessa tarefa, será mais recompensado.
quanto mais rude haja sido a luta. Vejamos o seguinte exemplo, que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma obra, né, do espírito Humberto de Campos, que foi psicografada pelas mãos do médium Chico Xavier. Vamos observar a seguinte passagem. Já havia ocorrido a independência do Brasil. Jesus e Ismael conversavam sobre os rumos do Brasil. E Jesus então chamou um espírito que atendia pelo nome de Longinos. E o Senhor faz a seguinte pergunta a ele: sente o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? E Longinos responde que Jesus conhecia o seu elevado propósito de aprender as lições divinas e de servir as causas das verdades sublimes. E diz ao Senhor que muitas existências de dor ele tem voluntariamente experimentado, com o objetivo de gravar no íntimo de seu espírito a compreensão do amor infinito do Cristo, e aceita então a missão. E Jesus disse a ele: se essa missão for bem cumprida por ti, constituirá a sua última romagem pelo planeta escuro da dor e do sofrimento. E no momento oportuno, Longinos reencarna na Terra como D. Pedro II, né, imperador do Brasil, numa missão nada fácil, porque ele vem numa missão de poder e ele tem que administrar bem esse poder, né? E entendemos aqui que é um espírito que vem tempos voluntariamente, né, aceitando, experimentando experiências difíceis na carne, para que ele possa progredir moralmente. E se ele cumprir dignamente a missão que Jesus deu a ele, seria a última reencarnação no planeta de provas e expiações. E assim acontece com muitos outros espíritos que pedem ou aceitam reencarnações difíceis para irem avançando moralmente. As tribulações podem ser tanto impostas como livremente escolhidas e aceitas, nos revela Kardec. No caso do Longinos, a tribulação ela foi aceita, né? A missão que Jesus ofereceu a ele, ele aceitou. A qual categoria de espíritos as tribulações são impostas? São impostas a espíritos ainda endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha
com conhecimento de causa. As tribulações são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos e desejosos de reparar o mal que fizeram. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos vão se despojando, deixando pouco a pouco suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Tem uma lição ainda nesse capítulo que fala do bem e do mal sofrer. E naquela lição nós vamos entender muito bem o que está sendo colocado aqui, Que as provações nos fazem adiantar moralmente quando elas são bem suportadas, quando passamos por elas com fé e dignidade, e não blasfemando ou se vitimando. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. Vejamos o que Kardec diz. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar, e deve alegrar-se a ideia de ser logo curado. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento, e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Então, bem-aventurados os aflitos, mas bem-aventurados os aflitos que entendem as suas aflições e que procuram passar por elas com a confiança de que Deus está o conduzindo. Graças a Deus. É chegado o momento de fazermos as nossas vibrações com os pensamentos no Divino Mestre. Amorosamente vibremos. Luz e paz ao planeta Terra, a natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado no planeta. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. União e reajuste familiar. Que o perdão, a compreensão não falte nos lares. Vibremos pelos trabalhadores e por aqueles que encontram-se desempregados. Vibremos pelos nossos irmãos que vivem pelas ruas. Vibremos pelas crianças, pelos jovens do planeta. Em especial por aqueles que encontram-se nos abrigos transitórios da terra, à espera de uma família que os acolha com amor. Vibremos pelos idosos, vibremos por todos os governantes do planeta Terra. Vibremos por nossos irmãos que encontram-se encarcerados. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos pelos hospitais, vibremos pelas escolas. Vibremos por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, que eles sejam felizes nesse retorno.
Vibremos por aqueles que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. Vibremos pelos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e por aqueles, sejam eles encarnados ou desencarnados, que consideram-se nossos inimigos. Vibremos pelo nosso lar e, com a permissão de Deus e de Jesus, por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias e resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. Que assim seja. Com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, em uma só voz, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Que as vibrações dessa oração, meus irmãos, possa chegar aos nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida, restaurando a fé e a confiança de cada um deles. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos nós. Vamos agradecendo também a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos anjos de guarda, a toda a espiritualidade amiga que cuida de cada um de nós com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, sempre nos intuindo com os melhores pensamentos e sentimentos e nos direcionando ao caminho do bem, ao caminho do progresso moral. Gratidão. Gratidão sempre. Um grande abraço a todos e até o próximo Evangelho, se Deus e Jesus assim nos permitir. Graças a Deus.